Ô de casa! Olha, nós chegando aqui outra vez com o Papo Livre pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Você aí de Itu, Salto, Indaiatuba, Campinas, Elias Fausto, gloriosa Elias Fausto, meu abraço pro querido Dude. Montemor, são cidades aqui ao redor onde o sinal da TV Indaiá está chegando e está chegando legal. Obrigado para você que está ligando, dizendo para nós como é que você está recebendo o sinal. Aliás, dá uma notada aí no telefone que está aparecendo no seu vídeo, liga para cá e diz como é que o sinal está chegando na sua casa. Nós estamos numa fase de reorganização técnica, nós estamos dando uma ajustada no equipamento. Claro, queremos que você receba o melhor sinal possível, porque nós fazemos esse programa para você. E meu convidado de hoje é um grande amigo, amigo de aventuras, literalmente de aventuras e grandes histórias com E e com H. Moura Napoli. Mourinha, obrigado por você estar aqui. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, fiquei realmente muito grato pela lembrança, né? E ter a oportunidade de relembrar algumas histórias aí muito legais. O Moura e eu somos mais ou menos da mesma cepa, né? Nós somos filhos do Periscópio, que é um jornal regional que circulou em Indaiatuba durante muitos anos. Eu vim parar em Indaiatuba por causa do jornal Periscópio. O jornal, a sede, a base dele é Itu. E o Moura só está fazendo 30 anos que está lá, né, Moura? 30 anos, só 30. Só 30. Mas ele já falou para mim que ele aguenta só mais 50 anos o Zé Carlos. Depois de 50 anos ele larga e manda o Zé Carlos falar: Zé Carlos, não quero mais trabalhar com você, né? Zé Carlos Arruda, o grande diretor do jornal, Zé Carlos Arruda, Valdir Dionísio e Antônio Luiz Mazuco, o Piche, que são os 3 donos do jornal. E também, hoje o Periscópio tem 2 rádios, né? Tem a FM 90 em Salto e a Cidade FM. E a Cidade FM. Também está na internet. E o Moura ele veio parar em Indaiatuba uma época, ele teve uma participação interessante do Moura aqui no começo da Rádio Jornal, no ido dos anos 80, né, Moura? No comecinho dos anos 80, o Moura veio para Indaiatuba e foi também um dos filhos da Rádio Jornal, porque assim como eu, o Edson Batagelo, amigo nosso, e tantos outros colegas que já estão militando na comunicação, somos oriundos também da Rádio Jornal de Indaiatuba. Mané Miranda, que o Mané tem uma história fantástica. Vou trazer o Mané aqui para falar que o Mané é uma figuraça. E, Moura, como é que você veio parar em Indaiatuba? Então, eu vim parar em Indaiatuba porque já tinha, pelo Periscópio, eu fazia algumas coisas aqui em Indaiatuba. De repente a gente vinha aqui para pegar boletim de ocorrência, aquelas coisas todas. Aquelas coisinhas que a gente fazia. E aí eu trabalhava na época na Rádio Convenção e a Rádio Jornal estava para inaugurar e foi feito um convite para a formação da primeira equipe de esportes da Rádio Jornal. E aí a equipe de esportes da Convenção se desdobrou, ficou uma turma lá que era o Nilson César, esse da Jovem Pan hoje. Da Jovem Pan, o Mauro Nóbrega, o Herculin. Zé Roberto Herculin. E aí viemos para cá o Croco Júnior, o Zé Queiroz e eu. E aqui já tinha algumas pessoas que eram da cidade e que eram ligados ao esporte, como o Cocada. O Cássio veio um pouquinho depois. Tem o Cocada, o Zoca. Alberto Zoca, que eu não vejo faz tantos anos. E aí nós demos início da equipe de esportes da Rádio Jornal. Eu tenho uma história curiosa para contar com relação ao Primavera, que foi a primeira vez que eu fiz um jogo com 10 gols. Foi uma vitória do Primavera por 10-0. Não lembro quando foi, não lembro... se é o Milton Neves, tem na ponta da língua. Pois é, então. Eu sei que o Primavera jogou no Gigante da Vila e ganhou por 10-0. E eu cheio de amor para dar e tal. O primeiro gol, o segundo gol, no 10º gol, falei: olha, gente, foi gol do Primavera. Gol. Não tem mais o que falar. Não tinha mais o que falar, não tinha mais voz. E você também integrou a equipe que fez os primeiros jogos regionais aqui em 84, não foi? No 83. 83. Foi os primeiros jogos regionais que Indaiatuba sediou. Foi muito legal. O prefeito da época era o Toninho, ele montou uma equipe muito boa, né? E eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer parte dessa equipe. Foi quando eu conheci muita gente boa aqui na cidade também, por intermédio dos jogos regionais. Tive a oportunidade de conhecer muita gente e pessoas com quem eu tenho amizade até agora.
A gente tem histórias fantásticas aqui, o Moura, para contar, como uma vez que nós fomos cobrir o prefeito de Itu na época, sempre que ele precisava desfocar a atenção que estava em cima dele, ele criava um factoide e lá ia a imprensa, ele mobilizava a imprensa regional e tal, todo mundo para o famoso lixo atômico de Itu. Eu e Moura de moto, imagina, capacete era uma coisa que a gente usava em cima da prateleira, nunca na cabeça, né? Fomos Naquela época não éramos obrigados, né? Não tinha essa. Então lá vai, Moura e Jair, eu cabeludo, imagina só, olha que coisa linda, eu cabeludo, o Moura barbudo, nós fomos pro tal Botuxim lá, né? Botuxim. E muitos carros indo, caminhão, uma seca do cão. Bom, simplesmente nós chegamos lá da cor dessa mesa aqui, ó. Chegamos marrom os dois. E eu me lembro do Sérgio Fioravani vindo na minha direção, pegando a minha máquina fotográfica, falou, deixa eu fazer uma foto de vocês dois. Nós estávamos parecendo dois espantalhos, de tanta terra, estava cuspindo tijolo. Verdade. Eu tinha cabelo e preto. A barba era maior e preta, estava totalmente marrom. Ele parecia o Gonzaguinha, ele fazia a versão Gonzaguinha. Ele totalmente preto, quer dizer, uma farra do boi. Moura, e o momento do esporte? Você já fez muita coisa, você teve um jornal que circulava nos consultórios, né? Como é que chamava? Sala de Espera? Sala de Espera, que trazia curiosidades exatamente porque o consultório é o seguinte, isso aí acontece em todo lugar. A pessoa vai, começa a ler a revista. Aí, quando está numa matéria interessante, você tem que largar a revista para ser atendido. Então, e depois que você é atendido, você nunca volta para continuar lendo. Então, o que acontece? Ou você para a leitura no meio do caminho, ou então você discretamente arranca a página da revista, como se ninguém estivesse vendo, não é? Para ler em casa. Então, o Sala de Espera era uma pequena revistinha que você pegava, lia e podia levar para casa, sem culpa nenhuma. E, graças a Deus, fez muito sucesso na época, gerou um outro que era o Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Que relembrava coisas antigas, que eu sou apaixonado pela história do rádio e da televisão e curiosidades, né, na área. Você chegou a ter um blog disso também, não chegou? Tenho sim, até hoje. Chama Ampulheta Virtual, www.ampulhetavirtual.blogspot.com. Isso daí você pode... O que você imaginar dos seriados dos anos 60, as novelas, desde a primeira novela até as mais recentes, a vida dos artistas, tem tudo lá. Com fotos, com vídeos, com história, com tudo. Com tudo lá. E aí você agora tem o Momento do Esporte, que é um blog. É um blog voltado ao esporte. A gente traz tudo a respeito do futebol nacional, mundial, automobilismo e tal, mas é focado mais para Itu, que é a minha área de ação lá. Então a gente dá uma cobertura para o esporte amador e para o ituano, né, que agora está indo muito bem, obrigado. Eu falei, outro dia eu entrei no Facebook e toda vez que eu entro lá, o Moura, bom dia, tal, porque o Ituano não sei o que, porque o Ituano não sei o que. Eu falei, mas só o Moura acredita que o Ituano vai longe, né? Pensei comigo, fiquei na minha, né? Aí mais um dia, o Ituano pimba. Falei, E o Moura lá, feliz, torcendo. Falei, não, só pode ser energia do Moura, né? Aí quando realmente ele foi para a final, eu escrevi, falei, Moura, só você para acreditar que o Ituano ia chegar onde chegou, porque eu desde o princípio achei que não ia chegar. Mas nós vamos falar do Ituano daqui a pouquinho. Moura, você também foi colaborador da Tribuna, né? Sim. Na época que eu estava aqui na Rádio Jornal, a gente fazia também uma coluninha que, se eu não me engano, chamava TV que se lê. TV que se lê. Que era exatamente, você lia nas páginas da Tribuna de Indaiá. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé Miranda, pela Belmira, pelo Mané. São pessoas que realmente eu tenho a maior consideração. Esse trio são três figuraças. O Mané, então, nem se fala. E eu costumo dizer que o meu padrinho aqui em Indaiatuba no jornalismo é o Mané Miranda, porque foi o Mané que me indicou. Na época, eu fazia periscópio aqui, né? E aquela velha história. Eu levava a notícia daqui e trazia a notícia de lá para os jornais. E numa dessa o Mané falou, pô, nós estamos precisando de um repórter lá na rádio, você não quer trabalhar lá? Eu falei, Mané, eu não tenho jeito para... Embora o Eduardo Balaz, lembra que foi um grande parceiro nosso na redação, o Eduardo falava, Jair, você tem que fazer rádio. Eu falava, imagina que eu vou fazer rádio. Não, você tem que fazer rádio. Não, fazer rádio o quê? Não tem nada a ver com rádio. E um dia o Mané fez o convite, seu G estava viajando, tinha ido para Paris, fazer um tour pela França e tal, pela Europa. Quando ele chegou, ele me contratou, isso foi em 1987. E aí, de lá para cá, estamos nós na vida aqui, até hoje. O problema do Jair é muito interessante. O Jair, ele não gosta de falar. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, Nunca aí já gostei. é meio caminho andado. Nunca gostei.
Aliás, se a gente fizer como é que chama? Uma retrospectiva lá do Periscópio, das pessoas com quem a gente trabalhou lá, e as lendas e os causos que tem lá, dá seguramente um livro. Um livro e 2 passagens para o próximo voo da Malaysia Air, num 777, saindo da China e indo para qualquer outro lugar. Só ida. Só ida. Não, também vai para... Deixa lá, Lost. Bom, gente, eu estou conversando aqui com Moura Napoli, mais precisamente Paulo Sérgio de Moura Napoli, esse jornalista, radialista, grande amigo, companheiro de muitas histórias, como eu disse, com E e com H. E eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto e a gente continua esse papo animado, nós vamos falar sobre o glorioso Ituano. Não saia daí, pela PK, eu volto já já. Papo Livre de volta aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, chegando até você legalzinho. Logo, logo teremos novidade, mais uma mídia em que nós teremos a programação da nossa TV, canal 26, sendo veiculada. Você vai poder não só assistir, como curtir a programação da TV Indaiá, canal 26, por uma mídia novíssima, além da internet e também do ar, que democraticamente nós chegamos até a sua casa. Moura Napoli, jornalista radialista, teve uma passagem aqui por Indaiatuba, num período em que as comunicações eram quase que a fumaça, já tinha passado a fase da fumaça, né? A gente já estava começando a falar por rádio, e o Moura trabalhou na Rádio Jornal, foi também colunista na Tribuna de Indaiá, e a gente estava conversando agora aqui no intervalo, e ele lembrou de um período até bastante triste, né? Que foi quando ele assumiu o programa da Idil, não foi? É verdade, a Idil, ela fazia um programa de grande sucesso, né? E morreu fazendo o programa. Exatamente, Morreu fazendo o programa. Coisa, morreu fazendo o programa. Mas ela fazia um programa de grande sucesso e na época eu acho que era próximo da Semana Santa, né? Não, próximo da Romaria. Uma semana antes da Romaria. Exato. E a filha dela, Andréia, acabou sofrendo um acidente de cavalo e morreu. Morreu. E isso daí abalou a cidade, foi um negócio muito chocante. E para os mais experientes, né? Mais experientes. Mais velho, vamos lá, mano, não tem problema. Você já tinha barba preta, cabelo preto. Eu nem cabelo tenho mais, então faz muito tempo. E a cidade parou. Parou, porque a Idil era uma pessoa muito querida, o esposo dela, a família toda, né? E a própria Andréia era uma menina muito bonita, estava no auge da idade, da vida. Acho que tinha 22, 23 anos, talvez, nem isso. Nem isso, eu acho. E aí a Idil entrou em parafuso, né? Mas qual mãe não entraria, né? É verdade. E sobrou para mim, acho que por um período de 10 a 15 dias, tocar o programa da Idil e não tinha clima, era uma coisa imagino terrível. Como é que deve ter sido barra pra caramba, porque acho que na época ela fazia o programa à tarde ainda, né? Fazia de manhã. Fazia de manhã, depois entrava o esporte. Então é uma coisa muito complicada, na verdade, a gente falar de uma mãe perder um filho e ter que fazer aquela história, né? O palhaço pode estar chorando, mas ele tem que fazer o povo rir, ele tem que rir, porque não tem o que fazer. Quer dizer, nós somos meio palhaço também, todo mundo que trabalha desse lado da televisão, do rádio, enfim, do jornal, ou seja, dos meios de comunicação, a gente tem que fazer isso aí de vez em quando. Moura, Ituano Futebol Clube, você já fez assessoria lá, não fez? Você já foi assessor de empresa do Ituano? Fui assessor lá durante 2 anos, mas numa época completamente diferente da de hoje, né, da atual. Então, o Ituano ele começou como Ferroviário Atlético Ituano. Aí eu me lembro que quando ele foi para a primeira divisão, ele jogou contra a Ponte Preta, exato, lá no Velho Júnior. Eu estava nesse dia lá e o pessoal da Macaca, a torcida da Macaca, depenou uma arquibancada, daquelas arquibancadas de aço que nem tem na festa do peão, derrubaram aquilo ali para jogar na gente que estava na outra arquibancada. Era o Sérgio Prévide, se não me falha a memória, nós estávamos junto com o Sérgio Prévide. Foi um momento complicado, meio tenso no final do jogo. Isso está fazendo 25 anos. 25 anos. Foi em 89 e... Você está vendo? A gente entrega a idade sem querer, não tem por onde, né? Inclusive, agora a diretoria do Ituano está pretendendo fazer, e deve acontecer no dia 7 de dezembro, um jogo festivo para lembrar. São 25 anos que o Ituano subiu pela primeira vez na elite do futebol, depois caiu 2 vezes, mas o Ituano, Jair, tem uma curiosidade. Dos times pequenos, tirando o Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo,
dos times do interior, o Ituano é o time que há mais tempo está na divisão de elite. São 20 anos completos agora, em 2014, 20 anos que o Ituano está sem cair. Puxa! É até uma curiosidade, muita gente não sabe. Agora você vê, o Guarani, que é grande, que é um time grande, já caiu algumas vezes, inclusive não está mais. Daqui a pouco nós vamos assistir Guarani e Primavera aqui no Júnior Cabrini, inclusive, que é um torcedor fanático do Guarani. Ele vivia tirando sarro da minha cara porque o Palmeiras tinha caído, né? Aí eu virei para ele e falei, eu ainda vou ver o seu time jogando com o Primavera lá no Ítalo Limonge. E olha que a minha praga tá pegando. E olha, daqui a pouco é mais uma oportunidade do Primavera fazer 10 gols aqui. Então, 10 gols do Primavera em cima do Guarani. A Macaca também caiu. Então não tem... Você pega times tradicionais como Ferroviária, Noroeste, América... O São Bento subiu agora, né? Mas... Realmente... 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Tantos times aí que estão numa situação difícil. O Rio Branco. Rio Branco. E o Ituano, há 20 anos, está na primeira divisão. Sempre lutando para não cair, mas está lá. E agora, do ano passado para este ano, Jair, foi uma coisa absurda, porque no ano passado o time livrou-se de ser rebaixado no último jogo, no último momento. Aliás, aos 48 minutos do segundo tempo, com o gol salvador do Marcão em cima do seu Palmeiras. Eu falo para você, hoje em dia meu time tem me dado tanta empolgação que eu já falei que meu esporte daqui para frente vai ser golfe, porque não tem mais jeito, esse Palmeiras também não tem como. O Moura é quase que o Milton Neves... Sem memória, eu sou o Milton Neves sem memória e sem dinheiro. E sem dinheiro, mas o Milton Neves também começou assim, sem dinheiro. O Moura, como é que é esse trabalho que é feito no Ituano hoje? Porque a gente vê que eu acompanhei à distância, né, e vejo que o Ituano sempre foi um grande balcão de negócios para pessoas que trabalham com jogadores. Nós tivemos lá o Oliveira Júnior, por exemplo, que era o homem das marionetes. Nunca se preocupou, acho que, em fazer campeonato, mas em fazer jogadores e vender. Vivia disso. Vivia disso. Mas agora, a partir da chegada do Juninho, passou a ter uma gestão totalmente diferente. Ele chegou, primeiro que o Juninho Paulista. A história dele com o Ituano é muito legal. Ele foi formado no Ituano, foi a primeira vez que ele jogou profissionalmente, foi no Ituano. Ele veio de onde, Moura, o Juninho? Ele é paulista e ele tentou jogar no Palmeiras, tentou jogar no Corinthians na base. Não foi aprovado porque ele era muito pequenininho, muito mirradinho e não foi aprovado. Acabou vindo para Itu e aqui em Itu deu certo e daqui para o mundo, né? Saiu do Ituano para ir para o São Paulo e do São Paulo ele ganhou o mundo, foi para a Europa, enfim, seleção brasileira, todo mundo sabe da história do Juninho. E ele ficou muito grato ao Ituano. Mas a gente sabe, aquela conversa, gratidão, não sei o quê, conversa de jogador, daqui a pouco está na Europa, nem lembra mais. Só que ele não esqueceu. E quando ele parou de jogar, apareceu essa oportunidade dele assumir a gestão do Ituano. Ele fez e ele tem uma gratidão, ele tem um amor pelo Ituano que realmente... o Juninho é um cara que nem precisava mais, ele está com a vida feita. Mas ele veio aqui e tal, assumiu. O Ituano estava em condições precaríssimas quando ele chegou. Aliás, sempre viveu no fio da navalha, né? Sempre viveu por uma boa parte do tempo por pessoas abnegadas, mas que não tinham posses, e outra parte do tempo tinha posse, mas não era abnegada. Exatamente, né? E acabou que passou por mão de Trafique, passou por mão de Oliveira Júnior e outros lá e tal, e o time... Na verdade, era só uma vitrine desse pessoal aí. Sempre lutando para não cair. O Juninho chegou e falou, olha, eu vou fazer um trabalho a médio e longo prazo. Ele ficou 4 anos sempre lutando para manter o time, e agora ele engatou o sucesso, na minha opinião, é o casamento da competência com a sorte. E competência ele tem. Estava faltando sorte, engatou a sorte junto e deu o que deu. Agora, Moura, por exemplo, esse time que ganhou lá, ele desmancha? Como é que é? Então, alguns jogadores já estão saindo, né? E nem poderia ser diferente, né? O Wagner, goleiro, que foi um dos heróis da conquista, já assinou com o Avaí de Santa Catarina. O Denner, lateral esquerdo, já foi para o Curitiba e outros vão sair. Agora, o mérito da coisa é manter uma base que ele pretende manter
e trazer jogadores pontuais que deem certo. Né? Uma outra esquematizada. Ele mesmo falou que antes ele pegava, porque os empresários, eles fazem, isso deve acontecer até aqui no Primavera, o cara chega com um DVD debaixo do braço e dá para o presidente do clube e fala, olha, veja aí os melhores momentos do meu grande craque. Do meu pupilo aqui. Né, do meu pupilo. E aí isso acontece em todo lugar. Agora o Juninho não. Ele, a partir desde do fim do ano passado, ele falou, não, traga o jogador aqui, ele vai ficar 10, 15 dias treinando, aí eu vou ver se realmente... Porque DVD é uma propaganda enganosa. Não é? Se a gente não conhecesse como funciona, tudo bem, né? Mas... Então, e aí ele começou a dar chances para jogadores do Nordeste, porque o jogador do Nordeste, na verdade, o sonho dele é vir para o grande centro. E São Paulo e Rio de Janeiro são os grandes centros. Depois vem o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Mas São Paulo e Rio são os grandes centros. Então, o cara chega no Ituano já pensando em estar no Corinthians, chega no Ituano pensando em estar no Palmeiras, no Santos, etc. Então, e chega com vontade. E o Ituano é uma vitrine. Então, ele conseguiu reunir pessoas com vontade. Ele conseguiu manter a vitrine, mas ao mesmo tempo com o interesse de que o clube continuasse sendo uma grande vitrine, não apenas um lugar para onde passasse os jogadores e danasse a vitrine. Para ele, foi o que aconteceu com esse pessoal, que você sabe, esses profissionais do esporte aí, eles queriam ter um time de expressão onde ele pudesse botar a mercadoria dele lá, vender depois e dane-se a prateleira, né? Agora, veja só o problema. Na primeira divisão, os 4 grandes recebem da federação 10 milhões e alguns trocados. Os trocados, se quiser mandar para mim, eu fico pode também. Mandar que a gente eu preciso dar os 10 milhões, mas os trocados eu estou aceitando. Os times pequenos recebem 2 milhões e 800. Olha a diferença. Então, o Juninho teve que pegar dentro desse orçamento pequeno e ele teve o mérito de não gastar mais do que tinha. É o princípio da família. É o princípio da administração bem feita. Da administração familiar e empresarial também. Você não pode gastar mais do que você tem. E aí ele montou um bom time, e aí por causa da Copa do Mundo, o campeonato foi diferente, então ele teve que pegar e só receber um grande, que foi o Santos, uma renda que... um público de 2 mil pessoas, que não deu a renda que ele esperava, mas mesmo assim ele foi tendo prejuízo e tal, de repente começou a ter lucro. E aí, até chegar à final e ser campeão, esse ano ele teve um lucro que compensou os 4 anos anteriores, de vermelho. E espero que o glorioso Ituano prossiga aí nessa toada aí, que a gente tenha bons sabores a degustar, a apreciar desse time aqui da cidade vizinha. Agora, só para encerrar esse bloco, né, é o seguinte, Jair, a gente sente muita saudade de Ituano e Primavera, Saltense e Primavera, Saltense e Guarani Saltense. Era uma época, a terceira divisão, que era realmente fantástica. A torcida saía daqui para ir lá no Novelli Júnior e ia com aquela força, lotava o Novelli Júnior, vinha de lá para cá, o Gigante da Vila era maravilhoso. Isso aí não existe mais. Lamentavelmente a coisa desandou nesse sentido. Moura, obrigado por ter vindo aqui. Vamos marcar um dia de você voltar e contar mais historinha e vamos pensar nesse livro aí, O Impublicável. E aí a gente já pega as passagens da malagem aérea e vai viajar. Tá certo. Obrigado, Moura, mais uma vez. Agradeço muito a atenção. Abração, beijo em todos lá. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Claro, só paciência de ter aguentado essa conversa fiada minha e do Moura aqui por mais de 30 minutos. Eu encontro você no nosso próximo programa. Até lá, fique com Deus e muita paz.